esse dinheiro pode ir para zero. E se ele for para zero, eu não vou poder me recriminar, porque eu fiz uma aposta. Você está ouvindo Contos do Cripto. Bem-vindo ao Contos do Cripto. Esse vídeo podcast que junta um bando de gente estranha aqui e que só tem um ponto em comum. A mesma coisa que você, se interessa pelo universo de blockchain e de criptomoeda. E quem diria, a gente conseguiu chegar ao segundo episódio. Deu trabalho de juntar essa galera aqui, matamos aqui pro segundo episódio. Então, quem que tá aqui no papo de hoje? Vocês vão ver aqui na janelinha, né, Estevão Riso. Eu trabalho com marketing e estou em São Paulo. Tem o Kennedy Correia, que está aqui também, é administrador e está em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Guilherme Martins, que está aqui com a gente também, é publicitário e também está em Campo Grande. E nós temos hoje um representante oficial, profissional do mercado. Ele vai ser modesto aqui, mas é a única pessoa daqui do grupo que trabalha oficialmente com criptomoeda e com blockchain. Então, Thiago, o único que interessa aqui para se apresentar é você. Conta aí um pouco para a gente do que você faz. Bom, muito prazer, primeiro, prazer estar aqui com vocês. Eu agora moro em Londres, eu trabalho para uma empresa, para uma startup que chama Public Mint. Eu sou Head of Community and Partnerships deles, que eu faço mais ou menos, eu lido com os stakeholders, com a comunidade em todas as mídias sociais, em todos os canais bidirecionais, e ao mesmo tempo eu me comunico com as empresas parceiras, porque é tudo sobre redes, né? Em cripto, uma coisa que é pivotal, assim, é que tudo funciona em rede, network effect, o efeito de rede, o que impulsiona e o que define o make or break de uma empresa em cripto. Então, só para dar um pouco de background, eu sou jornalista, trabalhei anos com cinema e roteirista, sempre tive um lado um pouco mais técnico, aprendi a programar e a nerdear com coisas de computação. Eu, como Kennedy, também montei meu primeiro computador cedo. Então, eu sempre tive esse pezinho, não na cozinha, mas no porão, no sótão da tecnologia. Enfim, quando eu descobri Bitcoin, que na verdade, quando eu descobri a Bitcoin era a única cripto que realmente fazia diferença. Foi mais ou menos em torno de 2014, 2015, primeira vez que eu ouvi falar. Desculpa, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar da Bitcoin foi mais ou menos em 2013. A primeira vez que eu comecei a entender, e a primeira Bitcoin que eu tive foi por volta de 2015, ainda com faucets, quando tinha os faucets que você ficava aquela jogada, aquela sacada de marketing, onde você ficava fazendo um refresh da página, cada X minutos voltava e conseguia um pouquinho de satoshis. Eu acho que naquela época eu não fazia ideia de como que isso ia mudar a minha vida. E depois, 2 anos depois, em 2016 e 2017, foi quando realmente começou a ficar real para mim. Eu mudei completamente minha vida, minha carreira, meu continente. Mudei para a Europa. Falei que, olha, eu preciso trabalhar com isso. Eu usei as ferramentas que eu sabia naquela época, que são comunicação. O Kennedy, inclusive, foi um grande mentor para mim na parte do marketing. Eu comecei a trabalhar com conteúdo, e o meu primeiro emprego aqui em Londres com cripto, com blockchain, foi numa empresa de marketing, que fazia marketing para uma blockchain gambling company. Por aí eu fui fazendo cursos, fazendo mentorias, eu trabalhei como voluntário em várias workshops, eu comecei a trabalhar um pessoal que organiza eventos, eu organizava eventos antes do Covid, organizava eventos na vida real de developers para Ethereum, aprendi a fazer smart contracts, até brinquei de lançar a Kennedy Coin por fora dessa tudo, e outro momento eu posso até mostrar como é que faz isso, é até divertido para todo mundo aprender, não é tão difícil quanto parece, mas enfim, só para resumir, eu acabei parando. Escrevi white papers, escrevi como freelancer, muita coisa, trabalhei com muitas outras empresas no meio. Aí eu acabei agora voltando à área como Head of Community dessa empresa que chama Public Mint. Que em outro dia eu posso explicar. Excelente. Cara, antes de eu entrar no tema do dia, então, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem alguma dica para alguém que está no mesmo momento que você, que fala, pô, eu quero sair, eu quero trocar de carreira, eu quero me jogar no universo de cripto? Você tem alguma dica simples de qual é o primeiro passo que a pessoa tem que fazer para ela poder entrar nesse universo? Assim, a primeira coisa que você precisa fazer é adquirir experiência de primeira mão. Eu acho que não teve não teve curso mais expresso, não teve uma educação mais intensiva
do que o que eu aprendi fazendo. Hoje em dia tem muito tutorial, tem muita coisa que você, assim, você não tem que ter o conhecimento profundo de cada mecanismo dentro de uma blockchain para saber operar em cima dela. Então, vamos dar um passo para trás só para responder 2 estágios. Eu prometo que vou manter isso breve, mas assim, a primeira coisa é definir qual é o seu objetivo, até onde você quer saber. Porque eu acho que isso foi muito confuso para mim no começo. Eu não sabia até onde eu queria chegar, se eu queria ser developer, se eu queria ser business developer, se eu queria trabalhar só com a parte de investimento, enfim. E aí eu fui achando meu caminho e meu meio de campo. Uma vez que você definiu isso, a primeira coisa que você faz é botar a mão na massa. Assim. Lógico, muita leitura, entender como é que funciona. Tem recursos infinitos hoje na internet, com uma coisa bastante... Eu já trabalhei com educação. Tem vários recursos que, inclusive, depois a gente pode deixar na descrição do vídeo sobre onde ir para começar. Uma coisa que eu ouvi falar, eu tenho mais alguns amigos que trabalham com cripto direto e indiretamente, e uma das coisas que eles falaram que é bem comum é você começar a participar dos fóruns, né? Você entrar nos grupos de Discord, você fazer parte de uma comunidade, de uma coin ou de um projeto que te atrai, né? E aí, por estar lá dentro e conversando com as pessoas, você começa a descobrir caminhos. Você teve um pouco disso? Óbvio, não tem como falar de cripto sem falar de comunidade. É exatamente o meu trabalho, inclusive. Eu não sei como é que eu esqueci de falar antes. Comunidade é uma das melhores... Assim, é a melhor forma de você aprender. Você tem um caminho sozinho, que você pode fazer, como eu fiz na época que comecei a aprender, tinha muito menos recursos. Então, acho que eu tenho esse bias, esse viés de ter... Quando você começou, não existia esse universo ainda de todos esses grupos e todas essas possibilidades que tem hoje, né? Sim, existia, mas não era tão friendly, especialmente se você está tentando em português, como eu acho que a gente está falando em português aqui. Se você queria achar recursos em português, não era muito fácil de achar. Em 2014, 2015, realmente não era. A primeira comunidade que eu comecei a observar, assim, meio assim de lado, mas depois eu participei até um pouco aqui e ali, foi Bitcoin Talk. Foi o primeiro fórum ever da Bitcoin, que é onde o Satoshi, a plataforma que o Satoshi usou para, inclusive, testar e aprimorar os primeiros clientes da Bitcoin. Legal. Mas, enfim, é isso, assim, comunidade, definir objetivos e botar a mão na massa. Porque, por mais que você assista vídeo no YouTube ou você leia artigos ilustrados ou o que for, a primeira vez que você aperta send numa operação com dinheiro de verdade seu, sem saber o que está fazendo, frio na barriga é o que vai te ensinar isso mais. I know the feel. Eu não consegui fazer a minha primeira sozinha. Eu chamei o Tim, que participou do primeiro episódio com a gente. Eu falei, Tim, eu fiz tudo, mas agora tem que apertar o botão e eu quero alguém para olhar, para me supervisionar, para eu não fazer merda. Cara, como dá medo de fazer merda, cara. Mas, enfim, vamos lá para o tema de hoje, então. A ideia, como sempre, é a gente começar num tema gatilho e ver para onde a conversa vai. E o tema de gatilho de hoje é: criptomoedas são um bom investimento? Ele parece um tema meio banal, né, do tipo, né, uma coisa muito simples, uma coisa de resposta de sim e não, mas com certeza não tem uma resposta de sim e não. E exatamente por isso a gente tem 2 avisos para deixar para vocês aqui, então. Nenhum de nós 4 aqui é capacitado para dar conselho de investimento. Então, por favor, escuta ou olha o que você vê aqui com bastante ressalva e vai fazer a sua própria educação, vai procurar mais informação. E a outra coisa é, quando você estiver assistindo esse vídeo, vão ter aqui embaixo os capítulos. Então vão ter os temas, você pode ir pulando para os temas que te interessam. Só que realmente todo mundo aqui acredita que se você escutar o papo inteiro, vai fazer muito mais sentido. Então vamos lá, lembrando, o tema gatilho do dia é: criptomoedas são um bom investimento? Tiagão, vou puxar você para essa. Começa você explicando um pouco do que você acha sobre se criptomoeda é um bom investimento, o quanto que você está com o seu skin in the game aí. Tá com você. Olha, falando em skin in the game, eu acho que a minha skin tá praticamente toda nesse game, né? Eu tô com o meu portfólio praticamente todo, de uma forma ou de outra, em cripto. Óbvio que tem uma parte que está em stablecoin, é o que mantém a minha família, minha mulher aqui um pouco mais tranquila em relação a isso, mas eu já me queimei bastante, já aprendi o suficiente para
balancear um pouco mais, para equilibrar um pouco mais, assim. Apesar de estar totalmente investido, essa é uma escolha minha, que eu fiz, foi a minha pesquisa, foram as minhas próprias conclusões. Eu não recomendo a ninguém fazer isso se você não tem o estômago no conhecimento. Isso realmente. E respondendo a pergunta, assim, de forma bem, sim, o resumo da ópera são um bom investimento? Sim. Como alguém que está 100% investido, se você falasse outra coisa, ia ser até estranho. Eu estou com todo o meu dinheiro lá, mas não é um bom investimento. Não, mas só explicando um pouco o porquê que eu acho que são um bom investimento, além do preço, além do mercado, além dos candle graphs, aqueles gráficos de vela, que não são coisas que eu acho terrivelmente interessantes, assim. Eu realmente não sou esse tipo de investidor, apesar de já ter tentado, e não é para mim. Eu me considero um pouco mais um fundamentalista nesse sentido. Eu prefiro estudar um pouco o que é uma empresa, quem está trabalhando nela, qual é o mercado e qual que eu acredito que é o potencial, onde que ela se encaixa no ecossistema. Mas, enfim, a principal razão pela qual eu acho que criptomoedas, criptoassets são bons investimentos é porque eles têm algumas propriedades que transformam esses assets em, basicamente, o veículo mais eficiente para você manter, para você fazer trade, para você, enfim, basicamente ter liquidez nesse investimento. Assim. Você tem flexibilidade total, porque o asset pode ser enviado para qualquer lugar do mundo, não existe, a Bitcoin não tem horário bancário, por exemplo, o Ethereum nunca vai bloquear a sua conta porque você, enfim, faltou assinar alguma coisa ou a sua conta de luz venceu e o seu Proof of Residence não funciona. Eu acho que essas propriedades, bem como a fato de ser ultra divisível, você pode dividir em até 18 casas decimais no caso do Ethereum, 8 casas decimais na Bitcoin. E o fato de você poder acrescentar propriedades, ao contrário de um estoque, que uma ação, você tem pouquíssimas funções que você pode atribuir a uma ação e todas elas são, o enforcement delas são via o sistema legal. Uma cripto, um ERC20 token ou um ERC721, que é um NFT, você pode, inclusive, impingir propriedades que a gente nem sonha ainda, que se auto-executam. Tem a ver com os smart contracts, né, do sistema. Sim, não só os smart contracts, como tipo, o tipo de execução e o tipo de leis que você constrói junto com cada asset desses. Então, é muita flexibilidade, eu acho que legal. Isso é incrível. Eu acho que é legal que o Thiago, ele entra já, para quem é de fora, nunca ouviu falar do tema, e aí começa a escutar um pouco dele falando, talvez parece que ele está tocando em uns detalhes que a gente totalmente desconhece, né? A maioria das pessoas totalmente desconhece. Então eu quero dar só um passo para trás para dizer o seguinte, essa pergunta, a gente está agora 31 de julho de 2021, só para dar uma datada, porque acho que esse contexto é super importante. Se a gente fosse perguntar para uma pessoa na rua, talvez tivesse respostas diferentes. Mas como a gente está tentando falar sobre ser um investimento, eu vou tentar colocar agora uma interpretação minha sobre o que diria um gestor de investimentos. Alguém que, pelo menos pela carteirinha, né, teria uma reputação de falar sobre isso. Okay, e eu acredito que... pegar uma coisa interessante aqui. Em 2000 e quanto você foi dono de uma empresa de gestão ativa de investimentos? 2003 até 2005. Eu trabalhei direto com isso, né? Então, você tem uma experiência real, mesmo que há muito tempo, né? De você, além de investir o seu dinheiro hoje, você já fez isso por um período profissionalmente até, né? Exato. E aí o que eu ia comentar era, eu acho que se a gente perguntar para um gestor de investimento em diferentes datas, talvez o Thiago falou lá em 2013, essa época onde a resposta para a pergunta, as criptomoedas são investimentos, era, hã? Aí, depois de um tempo, quando começou as pessoas a falarem de ganhos, de casas de ganhos percentuais incríveis dentro de um ano, 800%, 1000%, né? Os números super assustadores. Aí a resposta passou de para não. E aí, depois de um tempo, ela passou de não para deixa eu dar uma olhada. E eu acho que o estado atual que a gente está, e eu estou usando aqui a cabeça dos gestores de investimentos, é quais? Que já é uma resposta bem melhor, né? Porque a gente só responder genericamente, eu acho que eu e o Guilherme e o Estevão temos a nossa carteira aqui, inúmeras criptomoedas,
que a gente tem certeza que a resposta é não, né? Porque desde que a gente entrou, o negócio só foi ladeira abaixo. Então é fácil responder não. Mas eu acho que a quais talvez seja uma parte importante da resposta. E aí, no grupo que a gente troca muita informação aí sobre investimento, eu gosto muito de como o próprio Thiago falou agora há pouco, e o Estevão fala bastante também. Quer dizer o seguinte, cara, eu invisto nas criptomoedas como eu invisto em ações. Em que sentido? Eu escolho um projeto que eu acho que vai crescer, que vai ganhar sustentabilidade, que vai ganhar reconhecimento, ou que vai ganhar adoção, uso das pessoas, e ali eu boto uma parte do meu dinheiro. Então, com esse tipo de análise, muito melhor do que os gráficos de vela, como o Thiago falou, né? Eu acho que a gente pode começar a construir o caso para algumas criptomoedas como investimento. Eu acho que são até coisas diferentes. A gente pode pensar o seguinte, né? Tem gente que está entrando para investir na especulação pura, então vai cair ou vai subir 10, 20%, e tem gente ganhando e tem gente perdendo muito dinheiro com isso, né? Que eu tava falando com um amigo meu que é trader de cripto. Eu falei, cara, se já é difícil a gente prever o preço da ação do Google no mês que vem, que é uma das maiores empresas do mundo, com dados abertos, você consegue ter uma ideia da macroeconomia que vai influenciar a empresa, imagina a cripto, né? Quer dizer, o tanto de possibilidades. Mas tem gente fazendo a especulação pura, e tem gente comprando, que eu falo, eu entrei em cripto pelo seguinte, eu peguei a bolha da internet. Então eu vi a Pets.com, cara, ser a empresa com uma das maiores expectativas nos Estados Unidos e afundar de uma vez, mas eu também vi assim, eu falo, cara, meu sonho era ter comprado a Amazon. E aí eu olho hoje e falo, qual vai ser a Amazon, qual vai ser o Google da criptomoeda daqui a 10, 20 anos. E a gente vai passar por uma bolha. Muitas das coins que estão aí hoje vão desaparecer. Mas será que eu vou conseguir acertar qual é o Google, qual é o Facebook e poder, assim como gente que comprou a ação da Amazon há 20 anos atrás, falar, eu comprei a Amazon quando ainda estava $1, né? Então, eu vejo que existem esses dois caminhos, a especulação e o conceito de acreditar num projeto. Volta porque eu quis fazer esse adendo que eu achei legal. Tá legal, claro. Porque eu ia dizer que quando a gente pensa são um bom investimento, né? Como que a gente avalia? Como que a gente... quais são os critérios que a gente usa? Em geral, a gente fala sobre risco e retorno, né? Eu acho que a medição de retorno talvez seja um pouco mais fácil de entender. Você bota 100, depois você está com 200, depois você está com 1.000. Então é um pouco mais na matemática direta e pura. Quando a gente fala sobre risco, aí o buraco é muito mais embaixo. Mas eu vou usar aqui, para facilitar o nosso papo, eu vou considerar como uma das formas de medir esse risco a volatilidade, a variação de preço que aquele ativo tem ao longo do tempo. E aí é isso que assusta muita gente. Por exemplo, a gente conversava aqui antes de começar a gravação, e aí alguém falou aqui, não, eu estou só 15% abaixo do que quando eu comecei. Eu conheço pessoas que teriam infartado no 3% abaixo. Né? Então tem uma coisa muito importante quando você vai falar e tentar responder a pergunta do se é bom investimento, que é, o Thiago usou ali o estômago, né? Cara, qual é o apetite para risco que você tem? Cara, eu me lembro do meu pai, o gerente do banco falando para ele assim, cara, é o seguinte, esse investimento aqui, ele vai dar no máximo 8% ao ano, mas a chance dele ficar negativo é 0. Falou, cara, é esse que eu quero. Isso que o 8% na época era até mais interessante do que é hoje no investimento sem risco. Então, o primeiro ponto é, tem que sacar muito qual é o perfil do investidor. E aí, claro, se a gente entrar nesse especulador do day trade da análise técnica, né? Talvez o cara tenha um super apetite a risco. A gente vê aí nas conversas, nos vídeos do YouTube, né? As pessoas falando quanto elas botaram, quanto elas ganharam. Em geral, elas esquecem de contar quanto elas perderam também, né? Kennedy, mas, inclusive, um ponto legal sobre isso, né? Eu falo, o trader, e aí, óbvio, eu vou colocar aqui o meu viés anti-trade, né? Mas eu vejo assim, o trader dá tanta importância para gráfico, para dados, e parece que o trader normalmente só não olha um dado. Que o estudo que saiu um estudo enorme da FGV sobre trading, 90, eu não lembro o número exato, mas era mais de 90, era tipo 94 a 96% de todo mundo que faz trade perde. E aí os 6% que sobram, que ganham menos do que eles ganhariam de salário se eles fossem profissionais do mercado financeiro. Então, quer dizer, é estranho até para mim como que um público que mexe tanto com número
ignorar o principal número de que a maior parte das pessoas que faz trade perde, mas... Mas, Estevão, você pensa assim, cara, se você falasse qual que é o achievement rate de uma startup, né? Ele provavelmente é pior do que esse 90x que você falou por cento. Se você falar sobre criptos, estou arriscando estar cometendo um grande erro aqui, mas também deve estar no 99,9% dando errado. E você sabe que nos Estados Unidos os caras fizeram um estudo parecido com esse para entender o seguinte: será que os gestores de fundos realmente são bons gestores? E aí, cara, boils down, depois de toda a análise, que o gestor erra mais do que se você deixasse o seu dinheiro aplicado no índice, no fundo que simplesmente seguisse a média de comportamento de todas as ações. Então, realmente, a escolha do investimento, ela tem um componente pessoal, tem um componente de aposta, em alguns casos só de aposta. Eu ia falar isso. Eu acho que tem gente, eu até vi aqui no nosso grupo do Conto do Cripto, o Breno, que nunca vai aparecer aqui, mandou uma imagem, né? Trading is my cardio. Eu acho que tem uma galera que faz trading pela adrenalina, pelo prazer. Tanto que durante a pandemia, o Robinhood, que é o aplicativo americano lá de investimento, diz que a galera trocou os sites de aposta pelo Robinhood. Quer dizer, começou a fazer a aposta dentro do mercado de ações. Então, eu acho que tem uma galera que entra pela adrenalina. Tipo, eu tô mais preocupado se ela vai subir 100% num dia, eu vou ter aquele boost, do que quanto que eu vou ganhar de lucro no final. Né? Eu acho que tem esse lado meio jogo de videogame, meio aposta mesmo que a galera tá entrando. É um pouco, isso explica um pouco aquele comportamento completamente anti-surpreendente para quem nunca conheceu a internet, mas que pra gente que já viu Reddit e coisa pior, tipo 4chan, ou Wall Street Bets, esse tipo de meme investing. Thiago, não sei se você sabe que agora tem o Faria Lima Bets também no Brasil, tá? Então a gente já fez a versão tropical do Wall Street Bets. Já tá rolando uns pump and dump com as ações brasileiras e opções, né? Eu vi isso também, cara. Eu acho que isso é muito pouco surpreendente, assim. No final das contas, eu acho que, especialmente quem faz trade, como day trader e short term, pessoas que trabalham, a matéria de trabalho deles é o tempo curto, é um horizonte muito curto de tempo. Eu acho que isso é basicamente jogo glorificado, assim a sua... Mas, Thiago, você sabe que um ponto de vista interessante sobre isso é que, gente, isso não é nada novo, né? Desde que tem algum tipo de jogo envolvendo dinheiro, ganhadores e perdedores, compradores e vendedores, isso já existe. Mas eu li um livro, cara, que foi escrito em 1910, ou uma coisa assim, chamado Os Axiomas de Zurique. Aparentemente, um grupo de banqueiros se juntou para falar o que seriam os pilares sobre o sistema financeiro e investimentos. E uma das coisas que os caras falavam já na época era o especulador. E eles tiravam nesse livro o componente... Parece que tem uma conotação meio negativa quando você fala especulador, né? Mas eles traziam sempre o lado de liquidez. Então, na verdade, ter esse bando de maluco com níveis de riscos diferentes entre eles, né, cara, garante com que o mercado movimente, tenha sempre alguém para comprar aquilo que você está querendo vender ou alguém querendo comprar ou vender o que você está ali querendo comprar, né? Ah, sim, não. Numa economia complexa, num sistema financeiro saudável, existe espaço para especulação, e a especulação, o excesso de especulação, o veneno está sempre na dose, né? Enquanto a rédea você dá para... Mas uma coisa que eu acho legal... O especulador realmente injeta liquidez, e liquidez é o que move o mercado e o financiamento em geral, né? E o que diminui o risco também, né? Porque pensa o seguinte, você comprou alguma coisa, aí essa coisa sobe de valor, aí você fala, que legal, ganhei dinheiro, agora eu quero vender. Olha, não tem ninguém para comprar, só tem um cara para comprar 10% mais barato. Aí aquilo que você ganhou não serve mais, né? E aí eu quero fazer essa comparação, porque a gente está falando dessa classe de ativos, né, que seria como alguém de um fundo chamaria, mas dentro de um investimento imobiliário, por exemplo, que é o tal do ativo real, a lógica é muito parecida. Então, a gente está num momento hoje, falando agora de economia brasileira, onde existe um estoque enorme de imóveis que estão disponíveis e muito menos gente que pode ou comprar ou locar, se for, né, usar aqueles imóveis que estão disponíveis. Então, é uma classe de ativo que você pode até dizer que o risco é mais baixo porque ele é um ativo real. Só que quando você coloca a liquidez na conta, o risco aumenta bem, né? Então, sei lá, o Estevão investe lá nos fundos de investimento imobiliário. De repente, ele dá uma distribuída em vários ativos. Quando você vai para um imóvel só, o risco aumenta mais.
Então, quando a gente traz para a classe de ativos do cripto, também já começaram a surgir os índices de cripto, né? No Brasil tem produtos de investimento onde você compra um portfólio montado de criptomoedas, né? Ô Guilherme, como que você investiu ao longo da sua vida, assim, cara? Você sempre investiu nas cripto ou você investiu em alguma coisa antes? Como que você entrou nessa? Rapaz, eu comecei com as ações, né? A gente trabalhava com ações, investia em ações, né? Sempre tinha aquilo que vocês estavam falando, né? As pessoas tendo aqueles lucros muito grandes com Bitcoin, com criptomoedas, né? E a gente ficava só olhando. Pô, aumentou 100% esse mês e tal. A gente olha assim, pô, será que vale a pena, né? Então, você fica sempre naquele medo de entrar e achar que aquilo vai cair. Então, aos poucos eu fui amadurecendo a ideia de começar a investir também em cripto, né? Quando eu entrei, aí entrei de cabeça, né? Então, foi um tempo muito de maturação da ideia. E depois que entra, a gente começa a conhecer o universo cripto, conhecer as outras coins que tem, e eu comecei a ficar fanático por essa linha de investimento. Guilherme, mas como que é a sua pegada com o investimento em cripto? Você é um cara mais de comprar e segurar? Você faz os trades tipo day trade mesmo, compra no dia, vende no mesmo dia, ou compra na segunda-feira e vende até a sexta? Uhum. Conta pra gente um pouco como que tem sido as estratégias que você tem feito. Sim. No começo eu comecei com trade. Eu via aqueles ganhos pequenos, mas só que rápidos. Então eu me animei por isso, mas depois eu fui indo pro lado do hold. Então hoje eu tô mais hold, investindo em moedas mais estáveis, né? Por mais que a gente tenha estômago, eu não tenho tanto estômago assim, né? Pra investir tanto em moeda muito alternativa. Tô nessa, eu tô montando meu portfólio desse jeito. Com mais, legal, mas Guilherme, deixa eu te perguntar um detalhe, porque você falou moedas mais estáveis e mais cedo o Thiago falou que tem uma grana em stablecoins. Só que eu acho que as suas moedas mais estáveis não são as stablecoins que o Thiago falou. Thiago, ajuda a gente a separar os cabelos aí, cara. O que é stablecoin? O que seria uma moeda mais estável, como talvez o Guilherme quis dizer, e o que seria lá as moedas alternativas mais loucas, como o Estevão colocou? Claro. Enfim, stablecoin e cripto nativo, asset cripto nativo, mais estável, são duas coisas diferentes. Stablecoin é fácil porque a maior parte das stablecoins são lastreadas em depósitos bancários, correspondem a 1 para 1 com um depósito bancário de alguma coisa. Por exemplo, o SDC, que é o USD Coin, ele tem um consórcio que cuida desse PEG com o dólar, que para cada dólar que é depositado no sistema bancário, é emitido $1 na rede Ethereum, no Tron, ou nas outras redes, Solana também. Então, as stablecoins, elas têm o valor do asset que serve de backup para ele. Então, Thiago, posso já te perguntar o seguinte, então, se eu quisesse guardar o meu dinheiro em dólar, por qualquer razão eu vou viajar no final do ano e eu quero ter lá $5.000 para minha viagem. Esse já é um produto lastreado no universo de cripto, que me garantiria que se eu coloco $5.000 em USDC hoje, quando eu chegar lá na minha viagem, eu vou ter $5.000 em USDC para gastar, por exemplo. Sim, inclusive isso é uma maneira que hoje em dia está sendo usada muito em países onde a hiperinflação acontece, tipo a Venezuela mesmo, países na África, e inclusive eu não vejo por que não. Seria uma boa ideia em momentos de crise financeira no Brasil também, de você ter uma exposição a uma moeda estrangeira, quase um forex, só que você não tem aquele estresse, aquela coisa que, enfim, asquerosa para mim, que é lidar com o sistema bancário brasileiro. Mas, Thiago, tem um case real, Kennedy. Tem um amigo meu que vai mudar daqui 1 ano e pouco para o Canadá. E ele vinha comprando dólar. E eu falei, cara, como é que você está comprando dólar? Ele falou, às vezes eu compro pelo banco, às vezes eu compro em casa de câmbio. Então ele estava comprando dólar turismo, pagando taxa da casa de câmbio, né? E eu falei, não, cara, por que você quer? Você quer ter o dinheiro na mão para levar no dia que você for viajar? Ou você quer só estabilizar para não ter esse risco da variação do dólar? Ele falou, não, só estabilizar, para eu saber que eu tenho que chegar num valor mínimo para minha viagem e ele já está em dólar. Falei, cara, então entra numa corretora de cripto e compra uma stablecoin, né, uma moeda estável. E ele escolheu a USDC, que é a mesma que o Thiago falou, e ele está quase 6, 8 meses aportando
fazendo a mesma coisa que ele faria, só que sem comprar dólar turismo e sem pagar taxa de câmbio, né? Então, quer dizer, é exatamente o que você falou. Ele não compra a cripto, ele não faz nada. Ele só usa stablecoin. Mas eu imagino que o Guilherme não esteja investindo em USDC, né? Então ele usou ali o termo moedas mais estáveis, né? O que seriam essas aí, Thiago? Deixa eu falar. Então, é como seria... Aí eu vou fazer um paralelo com o mercado financeiro. As mais estáveis são as que a gente chamaria no mercado financeiro de blue chips, né? Que são... Tudo tem a ver com confiança. Por um lado, confiança, e no outro lado, liquidez. Então, as maiores... em termos de capitalização de mercado, tipo Bitcoin, Ethereum, as que estão há mais tempo funcionando e as que têm mais liquidez. São essas as que têm um pouco menos de volatilidade. Eu vou dizer menos volatilidade, que eu acho que é mais apropriado do que dizer... mais justo, né? É mais estável. Porque estabilidade ainda é um problema para CryptoNative, assets nativos de cripto. Mas, assim, dentro do que existe... Eu diria que, por exemplo, as top 10 dentro do CoinMarketCap, do CoinGecko, elas são muito próximas de serem as mais estáveis, assim. Ou porque existe já um nível de investimento muito alto que é mais difícil de manipular, como no caso da Bitcoin, ou existe um use case muito forte, que é no caso do Ethereum e do Chainlink da vida. São empresas que trabalham com um lucro, com um business case que não é só acumulação de unidades de uma moeda, assim. Eles geram valor de outras maneiras, que não é só como... Enfim, tem vários exemplos, e tem, obviamente, tem exemplos de outras que, enfim, que ainda têm potencial de ser estáveis com o tempo, que existe mecanismos de... Enfim, mas é uma conversa muito mais longa. Tá legal, mas aí o terceiro tipo, então, seriam aí as altcoins, né? Que eu não sei, o termo deve ter a ver com alternativas, né? Mas na ideia de que são... Não? São esses projetos menores, né? Não, altcoin, na verdade, um termo que surgiu assim, a partir dos primeiros forks, das primeiras moedas que eram cripto, mas não eram Bitcoin. Tudo que não é Bitcoin é uma altcoin, assim, inclusive Ethereum e tudo mais. Tecnicamente, o que eu ouvi falar, Thiago, me confirma se é verídico, né? Tipo, em resumo tudo que não é Bitcoin é altcoin, mas hoje esse termo meio que ficou um pouco estendido. Então tem gente que vai considerar as top 5, top 6 como coins e as outras como alt, né? Eu vi também um outro argumento dizendo que tinha a ver com capitalização de mercado. Então, moedas que já tinham uma capitalização muito grande já não eram mais consideradas alts, mas o termo de onde ele surgiu é isso. Tudo que não é Bitcoin é alt. Mas vamos falar da droguinha, né? A gente falou do Bitcoin, a gente falou das stables, a gente falou da altcoin, mas tem a outra classe, né, cara? A inesquecível e admirável classe das shitcoins, né? Que aí realmente são os projetos bem malucos, né, cara? E às vezes é muito sem base, né? Tem muita coisa de piada, moeda de piada, de brincadeira. Mas eu percebi também que muita gente que chama de shitcoin quando o market cap é pequeno, não necessariamente porque o projeto é flopado ou zoado também, né? Eu já ouvi muito mais o termo shitcoin quando mais ligado, além do market cap pequeno, a não ter uma tokenização decente ou não ter um projeto decente que basicamente foi lançado uma coin pelo objetivo da coin em si. Thiago, qual que é o seu conhecimento do termo de shitcoin aí? Bom, além de experiências pessoais de ter possuído e amargurado durante um tempo algumas, shitcoin é mais um dos 1000 termos que cada dia são soltos. A verdade é a seguinte, é um mercado, toda uma área, uma geografia de pesquisa human endeavor, de atividade humana muito recente. Então, a gente ainda está numa batalha de narrativas e a terminologia não está definida. Olha, tem 1000 definições para o que é uma coin, o que é uma token, qual é a diferença entre as duas. Tem as nuances, cada definidor imprime os seus valores ali e enxerga do seu jeito. Não tem um termo fixo, sim.
sabe? Não, eu acho que o que pessoalmente eu uso em relação a isso para mim, altcoins são tudo que não é Bitcoin, mas obviamente eu entendo quem se refere a Ethereum como sua própria coisa, uma coin. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito contra essas definições. E shitcoin é os olhos do observador. Se você não gosta de um projeto, você pode chamar o projeto de shitcoin. Tem gente que chama Ripple de shitcoin, que está lá entre os top 5, top 10 por market cap. Verdade. Enfim. Ô, Thiago, e você quando fala do CoinMarketCap, eu gosto dele também, e tem um indicador em especial, cara, que eu tô há muito pouco tempo com o Skin in the Game, né? Apesar de estar acompanhando contigo ali desde 2017, mas com o Skin in the Game eu tô desde 2021. E eu gostei muito do gráfico, cara, da Bitcoin Dominance. Porque, para mim, de certa forma, entender que está se consolidando a estrutura de criptomoedas, né, e que esses investidores institucionais estão entrando no jogo, as empresas estão aceitando como forma de pagamento. Eu entendo que a abertura de braços para outros, aí sim, realmente o termo altcoin, como você falou, né, para outros que não sejam o Bitcoin, eu acho que dá uma noção do quão grande isso está ficando. Porque a gente pegou o momento onde esse indicador era, eu me lembro, assim, tipo 80%, 85%, né? E a última vez que eu chequei já estava abaixo dos 45%. Então, já menos da metade das transações de criptomoedas num intervalo de 24 horas é em outras que não só o Bitcoin, que eu acho que mostra essa força também, né? Deixa eu só pegar aqui como eu tô como mestre de cerimônia. Eu só vou puxar a gente para começar a caminhar para o final. E aí uma das coisas que eu acho que é um tema muito interessante é isso, beleza. A pessoa decidiu, como o Guilherme lá, assim como eu e você, a gente entrou um pouco pela coisa do FOMO, né? Do tipo, pô, tem algo muito legal ali acontecendo e eu quero entrar. Eu acho que é legal um pouco a gente contar os estilos, né? Do tipo, o que a gente está fazendo hoje, o que cada um da gente acredita. Então, o Thiago falou, 120% do dinheiro dele está em cripto. Quando eu entrei, eu pensei nisso assim, eu gosto daquele esquema de dividir o meu dinheiro em blocos, né? Então, o bloco da segurança, então esse dinheiro eu sei que ele vai crescer muito pouco, mas eu sei também que ele não vai cair muito, que é o que você falou lá do seu pai não queria que caísse. Então, esse é um bloco da minha segurança, do hedge, até como o pessoal fala, né? Eu tenho um bloco que eu vou colocar em coisas que vão me dar renda passiva, então um fundo imobiliário, alguma coisa disso, isso é, o fundo imobiliário mexe pouco, mas pinga um dinheiro na sua conta. Eu vou ter o dinheiro em ações de risco, que eu acho que tem chance de explodir, e eu vou ter o meu dinheiro, uma parte do dinheiro em cripto, né? Então, eu determinei hoje que eu fico na casa entre 15% e 25% do meu dinheiro em cripto, dependendo do momento. E eu não tenho esse ponto de... Eu acho que eu fiz poucas vendas. Eu compro porque eu olhei um projeto, eu achei aquele projeto interessante e eu quero deixar o meu dinheiro lá por 5 anos até aquele projeto maturar e valer mais do que ele vale hoje. Então, eu estou comprando como eu teria comprado a Amazon pré-bolha da internet, né? Eu fiz um caminho, eu lembro até, Kennedy, que você me falou na época que era o caminho do livro do Taleb lá, me ajuda o Cisne Negro, né? O Cisne Negro. O que eu fiz? Eu olhei vários projetos que estão mirando para soluções diferentes. Eu tenho hoje, na verdade, assim, eu diria que metade do meu dinheiro está nas principais. Então, está lá em Bitcoin, em Ethereum, em ADA, em DOT, em Link. Mas eu, cara, salpiquei dinheiro em vários pequenos projetos que eu acredito que no longo prazo podem explodir. Então, quer dizer, é o dinheiro que eu sei que tem 60%, 70% de ir para zero, mas tem uma chance de ir para o tal do 10x, né, do 10 vezes, 20 vezes. Então, esse é um pouco do meu perfil. E acho que quando eu botei grana em cripto, eu coloquei uma coisa muito forte na minha cabeça. Esse dinheiro pode ir para zero. E se ele for para zero, eu não vou poder me recriminar, porque eu fiz uma aposta, né? Eu acreditei que blockchain e cripto vão ser o futuro do mercado financeiro de alguma forma, e eu arrisquei. Por que eu arrisquei? Porque tudo indica que ele realmente vai ser isso, mas se 3 ou 4 grandes governos resolverem começar a atrapalhar o caminho, isso pode dar bem ruim. Então, esse é o meu perfil de investimento. Estou olhando para 5, 10 anos, também com o viés de que esse dinheiro pode virar pó do dia para a noite. E isso foi uma das coisas que me deu tranquilidade com a volatilidade.
Então, quando teve o crash, o meu dinheiro caiu do all-time high dele, do máximo histórico, hoje eu tenho metade do que eu tinha no all-time high. E ok, porque 3, 4, 6 meses não é o que importa para mim. Eu acredito que daqui 10 anos o meu dinheiro vai ter muito mais do que eu tenho hoje. Como que vocês estão de estilos de investimento? Por que vocês colocaram? Se vocês quiserem comentar um pouco de porcentagem, mas como que vocês estão olhando para a cripto como investimento? Cara, os meus investimentos, se eu fosse olhar assim em patrimônio, valor, o meu está muito inserido em empresas que eu ou administro diretamente, tenho cargo, uma função, ou tenho alguma posição onde eu consigo saber o que está acontecendo, para onde a empresa está indo. Então, o meu dinheiro está em ações, mas não é em ações lá, Bovespa, né, B3. São realmente empresas locais que eu boto a mão e gerencio. É aí que eu gosto de ter o meu dinheiro, ponto. Mas eu também tenho um pouquinho de dinheiro que eu uso no caixa, que é o que eu pago os meus boletos, que são em reais. Então, eu deixo um dinheiro que está em reais, aí está em qualquer fundo de CDI de 2%, 3% ao ano lá, ridículo. E o que eu invisto como, parecido com o que o Estevão colocou, né? Botar aqui para tirar um valor no futuro. Então, é bem no buy and hold. Eu botei em cripto, cara. Então, não é 100%, eu estaria sendo desonesto se eu falasse que é 100% em cripto, porque realmente o valor maior está nas empresas. Mas eu gosto da ideia, e eu queria puxar esse gancho para dizer aqui, que é, cara, o Thiago usa stablecoin porque ele deixa um dinheiro lá em dólar, por exemplo, que ele pode precisar para pagar uma emergência de saúde da família dele. O Estevão talvez faça a mesma coisa com reais, né? Um investimento que ele tem medo de cair, ele deixa em reais. Eu já olho com o valor da moeda real. E eu acho que o insight mais legal que o Thiago me trouxe ao longo desses últimos 4 ou 5 anos, discutindo o universo de criptos como motivo, mas tendo uma visão da economia como um todo, se eu tô com dinheiro em reais, eu tô correndo o risco do Brasil, cara, da instabilidade e dificuldade do Brasil. Então eu gosto da ideia de deixar nas criptos, um pouco no Bitcoin e no Ethereum, mas a minha maior parte está ali nos projetos, buy and hold, porque eu quero ter uma melhor sensibilidade, e aí a sensibilidade do skin in the game, como disse o Thiago, com o friozinho na barriga mesmo, né? Antes de realmente fazer aportes mais agressivos. Então eu estou na minha fase aí de aprendizado, mas, Estevão, tentando sair dentro do que eu posso, porque eu não peguei o caixa da empresa como o Elon Musk fez lá, né? Sair do risco do país. Aqui não, só uma ponta. Eu já pensei em botar mais dinheiro, por exemplo, em stablecoin. Mas, conversando com algumas pessoas aí muito mais experientes do que eu de mercado, existe uma estimativa que o valor justo do real seria na casa de 4,50, 4,60. Eu acredito que no médio prazo a tendência é que a gente vá mais para perto do 4,50 do que para o 6. Então, talvez passar mais dinheiro agora para uma stable ou para dólar seja um risco maior do que o risco Brasil. Mas aí foge do tema do episódio de hoje. Vamos agora só para pegar aqui os do depoimento do Gui e do Thiago para a gente poder encerrar o papo de hoje. Thiago, eu vou deixar você por último, porque acho que você é o mais, vai ter o papo mais interessante. Gui, o que é hoje a sua característica? Como é que você está considerando o cripto como investimento? Apesar da gente estar num mundo totalmente que oscila muito, eu ainda tenho uma cabeça conservadora. Então, eu tô com mais ou menos 60% do capital investido nessas, como o Thiago falou, né, blue chips. Então, são os maiores projetos, Bitcoin, Ethereum... Só um pouquinho, Gui, você tá com bastante do seu dinheiro em cripto e você ainda consegue achar que você é conservador. Parâmetros, né? Porque ele se compara com os youtubers, né? Pelo que os youtubers falam, é conservador, né? Exato. Entendi, você é conservador em relação a quem tem todo o dinheiro em shitcoin. Exato, No nosso grupo aqui, eu posso ser considerado um conservador. Mas eu tenho uns 30%, 40% em projetos muito pequenos, que são projetos que eu ainda estou aprendendo, estou conhecendo, que também tem shitcoins, que é aquele... Quem não tem shitcoin, né? Quem não, eu né? e o Kenan... Atire a primeira pedra, né? A gente entrou até na SafeMoon. Agora vai vir o xingamento aqui embaixo. Não acredito que vocês foram idiota de acreditar na SafeMoon. Foi pouco dinheiro, foi bem pouco, mas sim, a gente comprou a SafeMoon, né, Kenan? Você também comprou a SafeMoon, Guilherme? Não. Eu até quis, você não mas foi idiota igual a gente. Não. Larguei mão. Vi que tá todo mundo aí desesperado. Falei, não, deixa quieto. Mas Shiba eu já entrei, né? Uma que você não entrou, né?
Shiba tá lá, meu pezinho. Cada um com as suas drogas. Né? Cada um com suas drogas, exatamente. Então é isso, é colocar em stake o que eu consigo colocar e segurar aí para mais tempo. Legal. É aportando todos os meses, essa é a ideia. Tiago, você aí, seu encerramento. Meu portfólio, apesar de estar tudo, quase todo ele em cripto, eu faço uma diferenciação entre as áreas dentro de cripto, quais são as áreas, projeto de infraestrutura, é um projeto de um Oracle, Chainlink, é um projeto meramente financeiro que vai ser focado em DeFi, é um raw currency, tipo Bitcoin. Eu tenho como se fosse um pie chart, aquele gráfico de pizza, que eu vivo mudando os parâmetros, mas eu tento pelo menos distribuir um pouco como ficam os meus cripto ali. Eu tenho uma boa porcentagem. A primeira coisa é eu tento fazer o meu dinheiro que está em cripto render em unidades de cripto, sim. Ou seja, eu uso exchanges e instituições tipo Nexo ou Crypto.com que vão me pagar juros por estar depositado ali. E eu sei que a maneira, o business model deles, de como eles funcionam, é um pouco, eu acho que talvez seja até um pouco arriscado do ponto de vista externo, mas assim, oferecer, o único tipo de empréstimo que eles oferecem é sobrecolateralizado. Então, Tiago, só para entender, então na lógica, como eu estava explicando agora, que eu divido o meu entre renda fixa, fundo imobiliário, né? Você faz essa mesma lógica das caixinhas, só que para as caixas do universo de blockchain e criptomoeda. Quer dizer, você separa as suas caixas e coloca proporções nas caixas. É isso. Eu tento ter o máximo possível em caixas que vão pagar a renda passiva, no sentido de eles terem, ou através de programas de staking, ou através de lending programs, ou em DeFi, ou fornecendo liquidez para liquidity pools como um market maker automatizado. Tem várias maneiras. Thiago, assim. Esse inclusive podia ser o papo de um episódio inteiro, de você explicar para a gente todos esses modelos de possibilidades de você capitalizar em cima dos seus criptos, além porque eu acho bem legal do que o Thiago fala, né? Que talvez para quem tá ouvindo e não entenda bem, cara, ele tá não só investido, mas o tipo de retorno que ele espera é da própria moeda, né? Porque tem muita gente que fala assim, pô, mas você botou lá no como é que é, o Shiba da vida, ganhou 100%, tira o dinheiro e... Cara, mas você vai tirar o dinheiro e pôr em reais, né, meu? Então é legal que o Thiago, ele tá realmente autorrecursivo, né? Tá alimentando dentro da própria... A gente podia fazer um episódio falando só sobre esses modelos, porque hoje eu faço coisas muito simples, né? Eu tô ganhando em cima da moeda e em staking básico das que são possíveis de fazer staking. E o Thiago com certeza conhece milhões de formas. Seria legal a gente fazer um episódio só dele explicando o que é DeFi, o que é CeFi, o que é staking, o que é liquidity pool. Inclusive falando, eu quero deixar claro assim, uma distinção que é importante você separar o que as pessoas chamam de staking e o que é staking. Muitas vezes as pessoas usam o termo staking como um catch-all, um termo genérico que inclui, tipo, depositar, fazer um aporte de fundos dentro de um investimento que vai fazer lending, né? Então, o staking, ele só para resumir, assim, para não ficar muito longa a conversa, a gente troca outro dia, a gente trata disso. Staking é você colocar seu capital dentro de um sistema de consenso de uma rede, você coloca esse seu capital em risco para validar as transações e ele está staked ali. Se você for um ator malicioso, se você for um ator ineficiente, se você, basicamente, se cagar as transações, você vai sofrer slash, você vai perder um pouco daquele do capital stake. Mas se você for um bom ator ali dentro desse ecossistema, você vai receber uma recompensa. Isso é staking. Legal. Emprestar dinheiro no Nexo não é staking. Ou deixar dinheiro no Uniswap não é staking. Mas, gente, enfim, em outro momento a gente fala vamos um dia falar só sobre isso. Gente, primeiro eu quero agradecer todo mundo aí que dedicou um tempinho aí no seu sábado à tarde. Né? No caso do Thiago, a noite do sábado, né? E outra, vocês já tiveram o Freedom Day na Inglaterra, então você já podia estar na Esbórnia hoje, né? Deixou a Esbórnia para estar aqui com a gente. Então, gente, eu vou encaminhar aqui o episódio para o final, vou só fazer aqui as ressalvas, mas já agradeço todo mundo de estar aqui. Então, gente, chegamos no momento de encerrar o episódio. Que vem o terceiro, tô torcendo para eu consiga juntar essa galera pro terceiro aqui. Se você gostou do que você ouviu aqui, quiser fazer parte do Contos do Cripto com a gente,
Comenta aqui embaixo o que você quer que a gente fale. Esse tema que o Thiago sugeriu é um tema interessante para você? Teve alguma coisa que a gente deixou de falar no episódio que seria legal? Comenta aqui que a gente vai, com certeza, tentar puxar isso para os próximos. E aí, aquele esquema, curte aqui o canal, segue o canal, curte o vídeo e principalmente manda esse vídeo para pessoas que você acha que podem se interessar e estão começando a ter essa dúvida se deve ou não investir em cripto. Então, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês também que estão assistindo aqui e até o próximo episódio.